te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que tornaste Santo Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e amor à ciência sagrada. Dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, no versículo de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levavam Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com eles, e começou a soprar um vento, uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silencia, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e disseram um ao outro: quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a igreja celebra São Tomás de Aquino. É doutor, presbítero e doutor da igreja. Então a igreja faz memória hoje de um grande homem da história que foi São Tomás de Aquino. E a liturgia desse dia de São Tomás fala da fé. Aqui no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, fala sobre a fé e todas as conquistas que o povo lá do Antigo Testamento, eles tiveram êxito pela fé. E todo esse testemunho de vida que levaram a grandes conquistas pela fé, ela serve hoje para nós, então, de um testemunho de vida. A fé é o que é a fé? A fé é acreditar naquilo que nós não vemos, porque se nós vemos, não precisamos ter fé, porque já estamos vendo. Então, a fé é acreditar naquilo que pode acontecer
por aquilo que a gente em Deus acredita no seu poder infinito. Então, a fé é uma das grandes qualidades de nossa vida, porque quando nós acreditamos, nós temos aquilo que nós acreditamos. E Deus, ele no seu infinito amor, ele age através da nossa forma de acreditar. O Evangelho, ele também nos remete a esse estado de fé. Mas ali tem um caminho a ser percorrido. Então Jesus, ele fala aqui que eles despede a multidão e vai para um outro lado do mar. Esse outro lado eles montam então na barca, quer dizer, o mar representa o mundo e os seus desafios. A barca representa a igreja. Então, para nós atravessar esse mundo, nessa história da nossa humanidade, as tempestades, elas são inevitáveis. O que precisamos é ter uma fé aonde nós possamos vencer todos os obstáculos que a vida nos apresenta. Para isso, então, eu preciso ter uma direção. E essa direção é a igreja. Esse instrumento é a igreja. Por isso, a igreja, ela nos oferece essa condição de termos dentro dessa barca a pessoa de Jesus. Aqui no Evangelho fala que Jesus ele estava dormindo, até bem confortável, né? Porque ali tinha lá um travesseiro para ele colocar a cabeça, e aí a tempestade começou. A tempestade começou e eles ficaram apavorados, com medo, e gritaram para Jesus se Jesus não se preocupava com eles, que eles estavam perecendo. E Jesus então, ele acorda e faz com que aquela tempestade se acalma. Esse Jesus que está na igreja, esse Jesus que está na barca, esse Jesus que precisa ser acordado não por limitações de Jesus, mas das nossas próprias limitações. Quer dizer, a nossa fé em Jesus faz com que ele acorde, faz com que ele age. Você não se preocupa em nós perecer, né? Quer dizer, ele se preocupa sim, porque ele é aquele que está junto conosco nessa barca da vida. E aí ele faz com que essa calmaria aconteça. Essa calmaria aconteça, e aí então vem essa calmaria e vem então uma grande admiração do poder de Jesus. Isso quer dizer que muitas vezes na nossa vida falta a fé, porque eles admiraram da conduta de Jesus e da sua ação, mas aí eles viram o que Jesus fez. Eles não acreditaram, porque antes eles ficaram apavorados e com medo. Então Jesus fala que... qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus fala que Jesus viu nos seus discípulos, aqueles que estavam junto com ele na barca, que eles tiveram medo, vocês são medrosos, né? E ele deu essa expressão, falou dessa expressão, ainda não tendes fé? Porque se tivesse fé não estava com tanto medo. E aí depois admiraram, mas porque viram a obra de Jesus feita, né? Então, uma da parte central para a nossa meditação é o medo. O medo esteriliza a nossa fé. Então, precisamos ser homens e mulheres, a fé nos encoraja. Quando nós estamos fracos na fé, reproduzimos dentro de nós o medo e as dúvidas. Por isso, então, Deus hoje nos convida a acreditar nas suas promessas e nas suas realizações. Porque se acreditamos, o milagre vai sempre acontecer, porque Jesus está no barco da nossa vida, que é a igreja. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.